Se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe sua opinião nos comentários, porque o que eu vou te contar hoje é simplesmente bombástico. É daquelas notícias que fazem o coração do torcedor disparar, porque envolve um dos nomes mais polêmicos e midiáticos do futebol brasileiro nos últimos anos. Uma disputa acirrada no mercado, que pode mexer diretamente com o futuro de um rival histórico e, principalmente, abrir um cenário inesperado para o Palmeiras. Segura essa, porque cada detalhe dessa novela promete abalar as estruturas do futebol nacional. Gabigol. Aquele mesmo que já foi protagonista de finais históricas, hoje vive uma fase completamente diferente no Cruzeiro. Reserva sem espaço e insatisfeito, o atacante já deixou claro que pretende repensar seu futuro. Mesmo com contrato até 2028, o jogador está disposto a conversar sobre uma saída ao final da temporada. E é justamente nesse ponto que começa a se desenhar uma batalha de bastidores que pode colocar o Palmeiras em um papel central, surpreendendo até os mais céticos. A informação que circula nos bastidores é clara. O Corinthians, que procura alternativas para reforçar o ataque, já estuda a contratação de Gabigol. O clube do Parque São Jorge vê no jogador uma opção interessante, principalmente diante da dificuldade de avançar com Depay. Mais jovem e com um salário considerado menor em relação ao craque holandês, o atacante surge como uma solução viável. Mas o que ninguém esperava é que o Verdão, sempre atento, também começasse a monitorar a situação de perto. E quando o Palmeiras entra em uma disputa, o mercado inteiro treme. O clube não se lança em aventuras sem planejamento, mas quando coloca os olhos em um jogador, é porque enxerga potencial de retorno, seja técnico ou estratégico. A diretoria já acompanha de longe a insatisfação de Gabigol em Belo Horizonte e sabe que o Cruzeiro, por sua vez, estaria aberto a negociações. Afinal, o atacante perdeu espaço e não correspondeu às expectativas que cercaram sua chegada. O detalhe mais intrigante é que o Cruzeiro não deve dificultar uma eventual saída, já que o clima entre jogador e comissão técnica não é dos melhores. A torcida, que já o viu como uma aposta de peso, começa a questionar sua utilidade no elenco. Nesse contexto, a possibilidade de negociar o atleta não apenas alivia a folha salarial, mas também abre caminho para reforçar outras posições. Isso deixa o terreno fértil para que Palmeiras e Corinthians travem um verdadeiro duelo nos bastidores. Do lado do Palmeiras, a análise passa por dois pontos cruciais: o perfil de Gabigol e o impacto que sua chegada teria dentro e fora de campo. Embora esteja em baixa, o atacante ainda é visto como um jogador decisivo, capaz de mudar o rumo de partidas grandes. Além disso, seu nome carrega um peso midiático enorme, o que pode ser explorado estrategicamente. Não à toa, a possibilidade de vê-lo vestindo verde e branco mexe com a imaginação da torcida, mesmo diante das dúvidas sobre sua atual fase. É impossível ignorar também a rivalidade histórica que cerca essa negociação. Ver Gabigol no Corinthians já seria um choque, mas imaginar o atacante no Palmeiras transforma o enredo em algo ainda mais explosivo. O clube alviverde poderia não apenas reforçar seu elenco, mas também impedir que um rival direto se fortalecesse. Essa leitura de mercado é exatamente o tipo de movimento que pode definir campeonatos e rivalidades futuras. Ao mesmo tempo, existe uma questão delicada: como Abel Ferreira reagiria a essa possibilidade? O treinador português é conhecido por exigir disciplina, entrega e comprometimento acima de qualquer nome. Gabigol, por outro lado, sempre esteve cercado de polêmicas fora de campo, algo que poderia gerar atritos. Porém, é justamente esse desafio que pode transformar a história. Se Abel conseguisse moldar o atacante dentro de sua filosofia, o Palmeiras poderia ganhar uma peça rara, com faro de gol e sede de provar seu valor novamente. O torcedor, como era de se esperar, já está dividido.
Nas redes sociais, alguns enxergam a possível chegada de Gabigol como uma jogada de mestre, capaz de dar profundidade ao ataque e trazer experiência em jogos decisivos. Outros, no entanto, levantam a preocupação sobre o custo-benefício, lembrando que sua fase atual está longe do auge que viveu no Flamengo. Essa divisão de opiniões apenas reforça o quanto essa novela tem potencial para se tornar um dos assuntos mais quentes do mercado. E enquanto Palmeiras e Corinthians analisam os próximos passos, o Cruzeiro observa com atenção, pronto para negociar. A diretoria celeste entende que segurar um jogador insatisfeito pode ser prejudicial ao ambiente interno. Por isso, a chance de liberar Gabigol, desde que as condições sejam favoráveis, parece cada vez mais real. Esse cenário aumenta a sensação de que a saída é apenas uma questão de tempo, restando apenas definir qual camisa ele vestirá em 2026. A presença de Gabigol no mercado cria um efeito dominó. Se for para o Corinthians, Abel terá que repensar suas estratégias de enfrentamento em clássicos e confrontos diretos. Se vier para o Palmeiras, o rival é quem terá que lidar com a frustração e o impacto de ver um alvo virar reforço do inimigo. Essa dança de interesses torna a situação ainda mais emocionante, com cada passo sendo observado de perto pela imprensa e pela torcida. Outro ponto que não pode ser ignorado é a questão contratual. Gabigol tem vínculo até 2028. O que significa que qualquer negociação exigirá um investimento considerável. O Palmeiras, porém, já mostrou em outras oportunidades que sabe quando e como gastar, principalmente em jogadores que podem agregar dentro de campo. A favor do Verdão, pesa o fato de estar em um momento financeiro sólido, com capacidade para arcar com uma transação de grande porte, caso decida realmente avançar. Dentro do elenco palmeirense, a chegada de Gabigol poderia abrir novas possibilidades táticas. Ele poderia atuar como referência no ataque, ao lado de jovens promissores, ou até como alternativa em jogos onde a intensidade física é fundamental. Abel teria em mãos uma peça versátil, mas que exigiria cuidado na gestão do vestiário. A grande questão é se essa aposta valeria o risco diante do histórico de indisciplina que o jogador carrega consigo. Do ponto de vista midiático, não há dúvidas, seria uma contratação estrondosa. O Palmeiras não apenas chamaria a atenção de todo o país, como também enviaria uma mensagem clara de força ao mercado. Em um momento em que os clubes brasileiros brigam para manter protagonismo internacional, trazer um nome como Gabigol para o elenco seria uma jogada que colocaria o Verdão ainda mais em evidência. Esse impacto por si só já é suficiente para justificar as especulações. Mas não podemos esquecer que futebol não se resume apenas a nomes, e sim a resultados. Para muitos, a dúvida permanece. Será que Gabigol ainda tem a mesma fome de vencer que demonstrava em seu auge? Será que sua chegada ao Palmeiras representaria a solução imediata para o ataque, ou apenas mais uma novela de bastidores? Essas perguntas, por enquanto, ficam sem resposta, mas são fundamentais para entender o peso da decisão que o clube terá de tomar. Enquanto isso, o atacante segue no Cruzeiro, aguardando os próximos capítulos dessa história. Seu desempenho em campo, limitado pelas poucas oportunidades, já não convence mais a torcida celeste. O desgaste é evidente e a sensação é de que um ciclo se encerrou. A saída parece inevitável, restando apenas definir o destino final. É nesse ponto que Corinthians e Palmeiras se tornam protagonistas de uma disputa que promete inflamar ainda mais a rivalidade entre os dois gigantes. O torcedor alviverde já começa a sonhar e não é para menos. A simples ideia de ver Gabigol, um dos atacantes mais midiáticos e decisivos do futebol brasileiro na última década, comemorando gols diante da massa palestrina no Allianz Parque, mexe com a imaginação. Até pouco tempo atrás, esse cenário soava como pura ficção, quase uma provocação inimaginável. No entanto,
A atual conjuntura do mercado trouxe essa possibilidade para mais perto da realidade, transformando especulação em expectativa. A torcida, acostumada a grandes surpresas da diretoria, sabe que quando o Verdão entra em cena, nada pode ser descartado. Agora, o que parecia improvável se torna assunto diário entre os palestrinos. A imagem de Gabigol vestindo verde e branco circula em debates nas redes sociais, em rodas de amigos e até em programas esportivos que antes viam essa hipótese como delírio. O mercado da bola, conhecido por suas reviravoltas, abriu espaço para um dos capítulos mais intrigantes do ano. Se há algo que o Palmeiras demonstrou ao longo de sua história, é a capacidade de transformar cenários improváveis em realidade, sempre com ousadia e estratégia. Esse movimento, se concretizado, seria mais uma prova dessa tradição. Portanto, prepare-se, torcedor, porque o desfecho dessa novela promete ser eletrizante. Palmeiras e Corinthians frente a frente, por um nome que divide opiniões, mas que carrega consigo a capacidade de mudar o destino de qualquer equipe. Será que o Verdão dará esse golpe de mestre no rival? Ou o Corinthians conseguirá concretizar o negócio? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: fortes emoções estão a caminho. E antes de irmos, não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e participe nos comentários. Você gostaria de ver Gabigol vestindo a camisa do Palmeiras? Acredita que ele ainda pode fazer a diferença ou prefere que o clube busque outras opções? Sua opinião é fundamental para esse debate. Fonte da notícia: bastidores do mercado acompanhados de perto pelos jornalistas esportivos.